Sexta-feira tivemos um grande mau humor nos mercados. Então, será que agora nós estamos diante de simplesmente mais um susto, como foi o carry trade do Japão no ano passado, ou será que agora realmente acabou o bull market? O que eu quero explicar, obviamente, eu não quero ter a bola de cristal aqui, mas eu quero explicar todas as contracorrentes que estão lutando nesse exato momento para que a gente acompanhe e você possa fazer a sua própria análise. Então, vamos começar pela SP500. Ela veio numa subida muito grande, e agora tivemos essa correção, né, que foi interessante. Claro que todo mercado em algum momento tem que ter uma correção, você não pode ter um mercado que só sobe, né? Inclusive eu esperava que isso acontecesse e falei para assinantes do OmniMacro como que isso, na verdade, seria uma coisa muito bem-vinda caso ela acontecesse por conta dos fundamentos. Os fundamentos não mudaram, mas nós temos uma quantidade de fumaça muito grande no curto prazo. Mas primeiro vamos ver as tendências, que são bem interessantes. Então, SP500 vinha naquela subida bastante forte e agora você tá tendo essa correção acontecendo. O DXY, que é a força do dólar, mudando aqui, ela está contando uma história bem interessante, porque nós estávamos diante de uma tendência de queda, né? Então, a partir de março, o dólar só veio derretendo em relação a todas as moedas do mundo, criando ali uma grande narrativa do fim do excepcionalismo americano, etc. E aí ele ensaiou uma recuperação significativa, ele chegou ao 100 novamente, o que isso sim poderia criar problemas para o resto do mundo, né? Mas isso é coisa de outros capítulos para quem me acompanha por aqui. Só que depois disso, uma mega correção. Também ali a partir dessa semana, né, na sexta-feira, principalmente na sexta-feira, voltando ali para os 98. Foi bem interessante essa queda. E quando você vê um dos melhores barômetros que eu uso, né, para liquidez mundial, que é o próprio Bitcoin, aqui já numa tendência de mais longo prazo, desde abril ele vem tendo aquela subida, obviamente, com quedas, e agora ele teve uma queda relativamente significativa em relação ao 119, estamos agora em 114 mil, quando eu estou gravando esse vídeo agora no domingo, e só que mesmo assim, relativamente estável, né, em relação ao que ele poderia ter caído, não corrigiu assim 20%, 30%, como poderia se esperar, baseado na volatilidade conhecida do Bitcoin. Então ele vai mostrando ali que ele tem uma parte de risk on, ou seja, parte dele é considerada como ação, mas parte dele não muda muito dos fundamentos, ele está sendo visto cada vez mais como uma commodity, o que é bem interessante. E aí, eu já falei no meu próprio Substack de artigos como esse daqui, que é muito importante a gente entender, que mostrando a diferença ali do Fed, que é o que a gente realmente presta atenção com as suas notícias, né, com as suas reuniões do FOMC, sobre a taxa de juros, que foi mantida intacta, e aí logo em seguida você veio com os dados do emprego americano que foram simplesmente horrorosos, né, com revisões de menos 250 mil postos de trabalho que na verdade nunca existiram, e aí um resultado muito pior, um pouco pior do que se esperava, mostrando que os pilares principais que o Fed estava aguardando, na verdade não está tão bom assim, só que a reunião já aconteceu. Então você está num sistema onde você cria um calendário pré-agendado de reuniões que você tem que falar alguma coisa mesmo sem os dados ali, aí o dado chega quase 48 horas depois e muda completamente as coisas. É simplesmente uma coisa bem interessante de você pensar. Só que para piorar a situação, mesmo que o Fed cortasse os juros, isso não adianta, porque não é o Fed que manda na situação, é o Tesouro. Nós estamos diante de um regime de gastos fiscais. O regime ele é fiscal, ele não é monetário. Quem tem o controle muito maior do que o Jerome Powell é esse cara aqui, que é o Scott Bessent, né, secretário do Tesouro americano. Ele pensa muito mais nessa curva aqui, que é a curva de juros americana. Então ele quer criar uma situação onde ele sustenta a credibilidade, né, da dívida americana, porque ela é usada como colateral para gerar crédito no resto do mundo. Quanto mais estável for esse colateral, mais crédito você gera. Quanto mais crédito você gera, mais liquidez você gera. Então recomendo que você leia esse artigo aqui, né? Quem quiser ter acesso aos meus artigos pode entrar no Substack, no link da descrição aqui logo abaixo. Mas ao mesmo tempo, no meu próprio portfólio, eu não fiz alterações, eu estou mantendo ele estável, né? Para quem acompanha, você também pode acompanhar os meus movimentos baseado
baseado nos índices de liquidez macroeconômicos, né, para você poder entender. Isso aqui é quem pensa em longo prazo. Não é uma recomendação de investimento, mas você pode acompanhar os movimentos que eu mesmo faço. Tudo aqui nos links da descrição abaixo. E eu também estou trabalhando, né, na nossa jornada Omnimacro com um grupo de pessoas mostrando exatamente as coisas que estão acontecendo e como que eles podem agir sobre os seus próprios investimentos. Tudo isso aqui, como sempre, na descrição abaixo. Então, tudo isso juntando com esse ponto aqui, que é a conta corrente do Tesouro, que a gente chama de TGA, que ela agora precisa ser reposta, porque os Estados Unidos já negociaram, né, já subiram o teto da dívida e agora eles podem voltar a emitir nova dívida. Então, a partir do momento em que essa conta, que nesse exato momento está com 300 e acho que um pouco mais que 300, deixa eu até ver se eu consigo ver um pouco melhor aqui. Não, 334, mas acabou de subir bilhões de dólares, ela precisa ir para 850. Então, o Scott Bessent, ele sabe que se ele emitir dívida demais muito rápido, ele vai sugar a liquidez do mercado, vai acelerar essa conta, mas ele cria problemas para o mercado. Ao mesmo tempo, se ele demorar demais, você não tem o colateral que o mercado precisa. Então você precisa pisar no acelerador e ir segurando para que você não tenha muitos problemas, né, de engasgos na liquidez. E isso define o que vai acontecer com SP500 e o que vai acontecer com o resto. Só que esse movimento aqui é um movimento de curto prazo. Então, assim, pessoalmente, eu não vejo uma modificação nos fundamentos que vão gerar liquidez, porque os Estados Unidos nunca estiveram numa situação de criar tanta liquidez como eles vão fazer a partir de agora. Então, mesmo que agora nós tenhamos várias turbulências que eu já esperava que acontecessem, você não muda para mim o cenário de dominância fiscal, de nothing stops the strain, etc. Pessoalmente, eu continuo bullish. Agora, você sempre tem que ter proteções, cada um tem que ter a sua estratégia, você tem que ser o seu próprio hedge, você tem que saber ali o que você está fazendo. Mas o meu pensamento é muito mais de longo prazo. A China também, por outro lado, apesar de todos os problemas deflacionários, ela também está fazendo uma série de estímulos, principalmente para o lado do consumidor. Então vai ser muito interessante ver as coisas que estão acontecendo. Mas para adicionar mais ainda, outra força que, obviamente, a gente esquece de falar, é o fato de as tarifas terem entrado em vigor, né, na sexta-feira. Então, muitos acabaram simplesmente com aquela certeza matemática de que o Trump ele sempre vai recuar em relação às tarifas, o que aconteceu em muitas vezes, só que o always chickens out, né, não necessariamente é sempre. E agora, a partir do dia 1º de agosto, nós tivemos a entrada em vigor das tarifas, né, que cobrem ali praticamente todos os países, né, com uma tarifa mínima. E isso, parte do mercado não esperava que isso pudesse acontecer, porque você sempre esperava uma certa prorrogação. Então, isso com certeza vai criar uma série de engasgos nessa liquidez, mas, na minha opinião, não é algo que vai ser tão duradouro. Pode ser que nós comecemos um bear market que dure alguns meses? Com certeza isso é possível. Eu não tenho bola de cristal, eu nem trabalho com tipo de previsão, eu trabalho com probabilidades. Então a gente tem que ver exatamente como que as coisas vão indo. Mas as tarifas, inclusive, são uma força que ajudam essa conta aqui do TGA subir mais rápido. Afinal de contas, elas já estão fazendo isso e criando uma série de receitas para o governo americano. Então, a somatória das contas correntes vão definir se as coisas vão para cima ou para baixo. Mas mesmo que nós tenhamos um crash mais significativo, uma coisa de 15%, 20%, não muda os fundamentos dos gastos fiscais ao longo do tempo. E isso volta a ser inflacionário, isso volta a criar liquidez para os mercados. Então, vai ser uma semana muito decisiva para ver se é uma coisa mais longa ou se de fato é simplesmente um engasgo mais temporário, como foi o carry trade no Japão do ano passado. Então, muito interessante já poder acompanhar isso, mas tudo é realmente definido pela liquidez. Então, a gente se vê no próximo vídeo.